Olá, queridos jovens. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa aula de reposição e mais uma lição para a vida. Eu me chamo irmão José Campos, sou diretor do Instituto Curitiba Boqueirão, para aqueles que estão a primeira vez comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito relevante, que é recorrer, a fontes divinamente atribuídas para ajudar a encontrar respostas. É comum a gente ter perguntas, é comum a gente ponderar algumas coisas, é comum termos dúvidas. E aí, onde encontrar as respostas? A quem recorrer? Onde elas estão? Então, a aula de hoje vai tratar sobre isso. Nós vamos aprender a recorrer às fontes que foram atribuídas por Deus para nos ajudar a encontrar tais respostas. Na verdade, adquirir conhecimento espiritual é uma responsabilidade que temos como filhos de Deus. Nós viemos a essa terra, entre outras coisas, para adquirir conhecimento espiritual, que é o que mais importa, de todos os conhecimentos importantes que temos à disposição aqui na Terra, o conhecimento espiritual é o que mais importa. É aquele que vai nos dar a vida eterna, a possibilidade de estar de volta na presença de Deus. E aí, para adquirir esse conhecimento espiritual, o Senhor estabeleceu algumas fontes. O Senhor não nos deixou sozinhos nessa tarefa. A luz de Cristo é uma dessas fontes, o Espírito Santo, as Escrituras, nossos pais, nossos líderes, e entre eles está a primeira presidência e o Coro dos Doze. Essas são fontes fundamental da verdade. E o Senhor, então, escolheu essas fontes, deixou à nossa disposição para que a gente busque respostas através dessas fontes. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês hoje, para vocês responderem lá no Forms, é: de que forma essas fontes que o Senhor estabeleceu, que nós citamos ainda há pouco, demonstram o amor do Pai Celestial e Jesus Cristo por nós? Outra coisa importante nesse processo de adquirir conhecimento espiritual e buscar respostas nas fontes divinamente inspiradas é que nós vemos na época onde o mundo, ou muitos, né, chamam o mal de bem e o bem de mal, já previsto em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Nós temos muitas mentiras tentando distorcer a verdade, muitas narrativas para confundir nossa mente, para nos persuadir e afastar do Senhor. Então, aprender a reconhecer e evitar essas mentiras, essas fontes não confiáveis, vai nos proteger de informações erradas e daqueles que procuram destruir nossa fé. Então, é muito importante, primeiro, a gente saber onde estão as fontes divinamente inspiradas e reconhecer quando uma fonte não é inspirada. Eu gostaria de mostrar para vocês agora, e eu vou abrir aqui a minha internet, gostaria de mostrar para vocês como navegar no site da igreja para encontrar essas fontes. Tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui onde estamos. Ok. Então, compartilhar a minha tela, não é essa daqui. Então, nós temos a Biblioteca do Evangelho, que é uma fonte fabulosa. Aqui nós temos muitos recursos na Biblioteca do Evangelho. Eu vou mostrar alguns para vocês. Um deles é a própria Conferência Geral, onde nós temos a cada semestre tudo que os profetas têm nos falado. Nós podemos pesquisar por orador, por tópico. Então, é uma excelente fonte de busca da verdade. Mas existem algumas partes bem específicas para a gente buscar respostas, como, por exemplo, aqui, ó, tópicos e perguntas. Você clica em tópicos e perguntas, e aqui no lado esquerdo nós temos muitos tópicos, muitos assuntos interessantes para se buscar respostas, caso alguém nos pergunte ou mesmo a gente questione. Eu vou pegar aleatoriamente um aqui, sei lá, aqui no final, Urim-Tumim. O que é Urim-Tumim? Quando você clica aqui, ele vai dar uma explicação breve do que é Urim-Tumim, algumas escrituras relacionadas, alguns outros tópicos relacionados, no guia de estudo, tem vídeos também que você pode assistir, de forma que se você faz a pesquisa, faz a leitura, vai nos tópicos relacionados, assiste o vídeo, você já tem
boas informações sobre esse tema. Eu peguei o Oritumim só como exemplo, mas existem tantos outros assuntos aqui sobre revelação que nós já falamos, sobre profetas, e aí vai. Então, essa é uma excelente fonte. Vou mostrar outra fonte para vocês. Aqui na história, o que eu mostrei antes foi tópicos e perguntas. Na história da igreja, nós temos também outros recursos interessantes. Por exemplo, textos sobre tópicos do Evangelho. Lá são tópicos curtos, aqui já são textos maiores. Então, tem alguns assuntos muito importantes, muito relevantes, que eles estão aqui, ó, no centro. Por exemplo, eu vou pegar um aleatoriamente, Mãe Celestial, aleatoriamente. Clica aqui, aí tem um texto, ó, texto maior, explicando, tem declarações dos profetas vivos, aí tem, ó, discurso de conferência geral falando sobre isso, hinos e tal. Então, aqui o texto é maior, o estudo é mais aprofundado. Então, isso aqui é outra fonte muito boa para vocês buscarem respostas. História da igreja, textos sobre o tópico do evangelho. E a terceira fonte que eu gostaria de mostrar, aqui, ó, tópicos da história da igreja. Também tem assuntos muito interessantes, ó. Acampamento de Sião, a corrida do ouro da Califórnia, Adão, Mim, Odin, Amã, o que é isso, né? Adultos solteiros, né? A igreja fala sobre isso. E aí tem, ó, vários tópicos interessantes que estão do lado esquerdo, como aqui também, ó, certo? A tradução do livro de Abraão, como foi o processo? Você clica aqui, eu estou pegando aleatoriamente, ele vai, traz informação, como foi que esses manuscritos chegaram até Joseph, como foi o processo de tradução, tem recursos. Então, querem conhecer mais sobre esses assuntos? Busca aqui nessas fontes da igreja. O livro Santos, que nós já temos 4 volumes, também é um excelente recurso para a gente buscar conhecimento sobre a história da igreja. Legal? Então, essas são algumas fontes que a gente pode buscar para obter respostas divinamente inspiradas. Muito bem, voltando ao slide, eu gostaria de trazer propostas para vocês refletirem antes da minha segunda pergunta. Ou a minha segunda pergunta é agora, deixa eu me ver. Não, são algumas propostas. Sempre que você se deparar com um assunto que lhe cause questionamento, ou dúvidas ou inquietações, eu gostaria de propor você fazer algumas perguntas antes de levar a cabo o estudo daquele assunto, continuar pesquisando sobre aquele assunto ou eh, usar aquela fonte, aquele assunto que você está recebendo como verdadeiro. Você vai fazer as seguintes perguntas. Primeira pergunta: o que senti por meio do Espírito Santo quando li ou ouvi essas informações? Se questione sobre isso. A resposta, se a resposta for me senti mal, me senti constrangido, não me senti bem, deixa de lado. Já não passou no primeiro filtro. Essa é a palavra que eu estava buscando. Alguns filtros, quando você deparar com informações questionáveis, né? Então, ó, já não passou no primeiro filtro. Segundo filtro, essas informações me aproximam de Jesus Cristo, de sua igreja? Pense sobre isso. Se a resposta for não, deixa de lado. Não vai agregar em nada para o seu progresso espiritual. Terceiro filtro, elas me incentivam a guardar os mandamentos de Deus? Ou ao contrário, né? Não me incentivam em nada. Então, mais um filtro que, se passa nos 2 primeiros, se não passar no terceiro, já era. Mas, geralmente, uma informação que não é confiável não passa em nenhum desses filtros. Mas, de qualquer forma, eu estou colocando vários para que você se pergunte sempre que você se deparar com situações assim. Quarto, elas estão de acordo com o que as Escrituras e os profetas atuais ensinam? A resposta for não, deixa de lado, não vale a pena prosseguir, não vale a pena absorver aquilo como informação verdadeira. Quinto filtro, elas confirmam o que já senti o Espírito Santo dizer ser verdade ou me estimula a duvidar das verdades do Evangelho? Um outro filtro interessante também, aí você já sabe, se estimular a duvidar das verdades, deixa de lado, vai agregar. Outra, vem de uma fonte que o Salvador ou os líderes da sua igreja consideram confiáveis? Se a resposta for não, deixa de lado. E o último filtro é: o que meus pais ou líderes da igreja diriam sobre essas informações? Se eu me sentir tentado a escondê-las deles, o que isso me diria sobre a fonte?
Então, 2, 4, 6, 7 filtros, 2, 4, 6, 7 filtros que vão ajudá-los a identificar se uma fonte realmente é proveitosa ou não. E aí vem a segunda pergunta para vocês responderem no Forms. Como você acha que o que aprendeu hoje vai influenciar suas ações futuras? Pensa sobre essa pergunta e responda sinceramente. O que você acha que o que já discutimos até agora vai influenciar suas ações futuras, ok? O Elder Utdoff ensinou: onde vocês podem encontrar a verdade? Ela está contida no Evangelho de Jesus Cristo. E a plenitude desse Evangelho é ensinada em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele continua dizendo: quando vocês têm escolhas importantes a fazer, Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado são a melhor escolha. Quando vocês têm perguntas, Jesus Cristo e o seu Evangelho restaurado são a melhor resposta. Excelente ensinamento do presidente Utdoff, do Elder Utdoff. Gostaria de convidá-los a agora assistir um vídeo comigo. Esse vídeo vai mostrar começa um rapaz na trilha e de repente ele percebe que a sua água acabou. E ele vai procurar água ali na trilha, né? Ele vai procurar água para que ele possa beber. Enquanto ele está procurando, a gente vai ouvir inicialmente a voz do presidente Nelson, fazendo algumas comparações com a busca da verdade que nós temos, espiritualmente falando, associando ao caso dele. Ele necessitava de água. Nesse momento era muito importante. E aí nós vamos ouvir a voz do presidente Nelson, vamos ser ensinados sobre isso de forma comparativa, né? Feito uma analogia entre a busca da água e a busca da verdade. Nós vamos ver o depoimento de alguns jovens e ao final desse vídeo eu vou fazer a terceira e última pergunta e concluir com o ensinamento do presidente Nelson, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? E sabedoria lhes tem faltado? O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Apesar do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade. O Pai Celestial sempre está ao nosso lado. Ele é a fonte de toda a verdade, de toda a bondade e de toda a luz. Mas para que essa luz penetre em nosso coração e em nossa vida, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Há muitas opiniões diferentes. Da fonte, a água é boa e limpa. Ao longo do caminho, começamos a contaminá-la. Ao final do dia, todos desejamos ter água limpa e ela está disponível. Mas só vamos obtê-la se soubermos como filtrá-la. É claro que, no mundo atual, temos que filtrar muita coisa a fim de que possamos obter a verdade que o Pai Celestial quer que saibamos. Nos dias de hoje, especialmente com a tecnologia, é muito fácil receber informações falsas e enfraquecermos a nossa fé. Há pessoas cujo único propósito é nos afastar da verdade. Há pessoas que desejam nos desviar do caminho. Há pessoas que usam seu tempo e empenho para nos confundir e encher nossa mente de dúvidas. Como há oposição em todas as coisas, precisamos nos tornar autossuficientes em nosso próprio testemunho. Como o adversário também é ativo, precisamos buscar constantemente fontes dignas de confiança. You guys want some water?
Por meio de alguns colegas, tive acesso a material que era contrário à minha fé. Senti que tinha vivido uma mentira a minha vida inteira, pois havia coisas que eu não sabia. Foi muito difícil. Ao acessar a internet, quis pesquisar na hora. Sem dúvida, me deparei com fontes não confiáveis. Minhas emoções, meu sentimento de raiva, não conseguia parar de me sentir assim. E eu sempre pensava, preciso saber mais. Há alguns anos, lembro-me de buscar informações sobre um tópico que havíamos discutido no seminário. Procurei informações no YouTube e na galeria de vídeos da igreja a respeito do assunto. Vi outros vídeos na lista e senti que aquilo não era bom. Mas, mesmo assim, talvez por curiosidade, continuei assistindo. E deixei que tudo aquilo me causasse confusão e dúvida. Estava no penúltimo ano do ensino médio e uma amiga que eu considerava muito compartilhou algumas coisas comigo. E, pela primeira vez na vida, comecei a duvidar da veracidade da igreja. Ainda frequentava a igreja, lia as escrituras, orava e, mesmo assim, me sentia confusa. Não conseguia descobrir o que era verdade em meio a tudo aquilo. Não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Então, perguntei a meus pais sobre o assunto. Eles me explicaram que a internet é uma faca de dois gumes, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Embora tenham explicado isso, eu ainda não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Eu tinha um amigo ex-missionário e no último ano e meio, foi a primeira pessoa que me perguntou: por quê? Por que parou de ir à igreja? E, eu não sabia o que dizer. Ele me pediu para ler um discurso de conferência e depois orar. Eu não sabia o que era verdade. Fiquei parada, sem reação. Até que senti algo inesperado. Tive a forte sensação de que eu precisava contar tudo à minha mãe. E essa ocasião foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez em muito tempo que senti o Espírito. E eu sabia que tinha sido o Espírito. Não tinha dúvidas de que era aquilo que Deus desejava que eu fizesse. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e perguntei a Deus. Ao fazer a oração, perguntei sobre as coisas que estavam me atormentando. E, honestamente, não recebi nenhuma resposta. Mas senti paz em meu coração. Fiquei tranquilo. Senti que tudo iria dar certo. E sabia que esse sentimento vinha de Deus. Ao ler o discurso de conferência, senti o Espírito novamente. E, diferente da confusão que sentia antes, senti uma paz no meu coração. Um sentimento que me dava a certeza de que tudo ficaria bem. Era algo que eu não sentia há muito tempo. Estávamos sentados à mesa na cozinha e meu pai abriu a página de tópicos do Evangelho no site lds.org. Eles não estavam me julgando, eles não estavam sendo rudes. Somente perguntaram: quais são suas dúvidas? A cada dúvida que eu tinha, eles buscavam o que os profetas falavam a respeito do assunto. E naquela noite aprendi que havia recursos específicos que eu poderia consultar quando eu tivesse dúvidas. Precisamos nos lembrar das vezes em que o Espírito Santo nos confortou. Também já passei por momentos de dificuldades e tive dúvidas, mas lembro das vezes em que o Espírito Santo me confortou e esteve comigo, e esse sentimento não veio do nada. Quando voltei a frequentar a igreja, as dúvidas não desapareceram. Elas ainda existem. Mas a maneira como eu lido com elas é muito diferente. Eu recorro às fontes divinamente atribuídas
Recorro à oração, recorro aos meus líderes, recorro às palavras de Cristo. Sei que, ao continuar a recorrer a essas fontes, receberei mais luz a cada dia. A fonte mais pura se encontra no Evangelho de Jesus Cristo e no próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Eu prometo que, ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que prometem. Excelente vídeo, não? Se desejarem, assistam novamente, que ele traz muitos princípios, muitas orientações muito interessantes para a gente pôr em prática na nossa vida já, imediatamente. Para encerrar, eu gostaria de fazer a terceira e última pergunta. Essa pergunta é acompanhada de um estudo prévio. Vocês vão estudar essas 4 referências das Escrituras: João 14:6, Mosias 4:9, Doutrina e Convênios 88, 6 e 7, Doutrina e Convênios 93, 26. Essas são apenas algumas que tratam desse assunto. Leiam as 4 Escrituras e depois respondam o que esses versículos o ajudam a entender, por que devemos confiar no Pai Celestial em Jesus Cristo quando buscamos a verdade. Meus amados jovens, o presidente Nelson ensinou na Devocional Mundial para os Jovens, em maio de 2022. Eu imploro para que vocês assumam a responsabilidade por seu testemunho. Esforcem-se para obtê-lo. Sejam responsáveis por ele. Cuidem dele. Cultivem-no para que ele cresça. Alimentem-no com a verdade. Não poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres descrentes para depois acabar se perguntando por que seu testemunho está diminuindo. Ele continua: se tiverem perguntas, e espero que tenham, procurem respostas com o desejo fervoroso de acreditar. Aprendam tudo o que puderem sobre o Evangelho e certifiquem-se de recorrer a fontes repletas de verdade para obter a orientação. Vivemos na dispensação em que nada será retido. Assim como o passado tempo, o Senhor responderá a todas as nossas perguntas. Quero prestar o meu testemunho que eu sei que esses princípios são verdadeiros. E, por favor, não deem ouvidos às vozes que querem afastá-lo do caminho verdadeiro, do caminho de volta para sua casa, do caminho de Deus, do discipulado. Escutem as fontes divinamente inspiradas. Este é o meu convite e a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.